Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro extraordinário no podcast IRGcast. E eu quero compartilhar com vocês uma novidade. Eu hoje estou aqui com o apoio da Planisa, que é a referência nacional na gestão de custos. Mas, e é muito importante a gente ter esse peso conosco, porque nós estamos aqui com duas pessoas brilhantes, pessoas extraordinárias, que nós não vamos discutir o que é que elas trazem de conhecimento. Vamos compartilhar, sim, algumas coisas, mas o objetivo maior, quando eu fiz o convite para eles, foi que eles falassem um pouco deles. Porque são pessoas conhecidas nacionalmente e internacional. Então, eles são pessoas que circulam mundo afora, falando sobre um tema importante para a área da saúde, importantíssimo. Inclusive, recentemente, nós tivemos agora um evento promovido pela ANAP e eles trouxeram aí discussões também brilhantes. Mas a ideia é falar um pouco mais sobre eles e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso Agostini e um pouco mais do Marcelo Carniano. Sejam muito bem-vindos nesse bate-papo. Nosso bate-papo aqui é descontraído. É bom assim. Eu quero conhecer um pouquinho mais. Vai ter gente que vai falar de história, história devedora, que eu sei que vai abordar aqui, vai, porque deve. Deve, uma hora ele vai pagar. Devo, não nego. Mas isso aí, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Mas nós, antes de entrarmos na matéria de uma discussão, um bate-papo mais pessoal, eu queria que você falasse um pouco mais, Agostini, e aí Marcelo também. A gente vai, não vai ter essa ordem aqui, mas porque o nosso podcast de hoje ele traz um tema, que é o tema que, inclusive, recentemente saiu numa das revistas mais conceituadas na área da saúde, que é um tema que foi, inclusive, conduzido pelo Agostini, que é o tema... a asfixia financeira dos hospitais no Brasil. É um tema alargado, a gente pode conversar bem sobre isso, e você vai nos colocando as questões. E, Renato, mas primeiro eu queria te agradecer, né? A gente é conhecido de algum tempo, não vamos dar datas, né? E depois podemos falar da dívida que eu tenho contigo, que, na verdade, Renato é um amigo de coração e um professor de vida, eu costumo dizer para ele. Obrigado. Conheço ele há bastante tempo. A gente milita, eu e o Marcelo, né, Marcelo? Sim. Na área de saúde há bastante tempo, Renato sabe disso. Falando de custos aí, dessas coisas que parecem uma loucura, né, Renato? Mas em especial dessa questão, se eu já puder fazer um pequeno comentário. O microfone de vocês. Tá bom. Eu só vou fazer algumas interrupções provocativas. Faça. Essa questão da parte financeira dos hospitais, asfixia dos hospitais, e a gente comentou esses dias também, você colocou aí em relação a um evento que houve da ANAP, né, Associação Brasileira dos Hospitais Privados, em Goiânia, aqui em Goiânia, foi muito legal. Mas a questão que a gente chama de asfixia é porque os hospitais hoje têm um problema de equilíbrio financeiro, né? Marcelo vai poder também nos ajudar com isso. Está muito claro que existe um desequilíbrio entre o que se faz, o que custa, Renato, efetivamente, e o que se paga para os hospitais. Além de um contexto mais profundo, e nós estamos falando da saúde em várias derivações, como os hospitais públicos do Estado, que aqui no Estado são vários, os hospitais privados, e até fiz um comentário esses dias, Renato, lá no ANAP Pro, que foi aqui em Goiânia, de que talvez Goiás, com pouco medo de errar, se a gente pegar as capitais do Brasil e fizer um raio aí de talvez 50 quilômetros, Goiás é um dos lugares, uma das capitais e uma das regiões que mais hospitais tem, a nível nacional, Renato. Só que os hospitais são pequenos, isso é uma questão que também pode nos levar a essa questão do desequilíbrio financeiro, da asfixia. Tá? Mas já entrando no tema, mas não deixando de te agradecer, é sempre importante estar com você, e eu me sinto totalmente em casa e descontraído para conversar. Obrigado, Renato. Obrigado. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado.
Marcelo Carniello. Exato. Esse é o homem que, além de liderar, como a gente sabe, né, a questão da técnica, quando se fala de custo, Certo. é um palestrante também exímio, uma pessoa que a gente sempre quando ele está no palco, ele atrai a plateia pela sua forma tranquila, gentil e inteligente de abordar os temas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. É um prazer falar com você. Renato também é um amigo aqui de longa data, então é sempre bom falar Estou me contigo. sentindo mais idoso ainda. Todos nós, Essas longas todos nós, né? A gente já se conhece há muito tempo e tem uma relação sempre saudável de troca, sempre aqui trocando conhecimento, né? A gente aprende muito com o Renato, toda a experiência que ele tem aí também na área da saúde durante todos esses anos e contribuindo aí para um setor, né? E como o Renato sempre coloca, né? Fazendo conexões, né? Então, essa questão da conexão, ela é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa ou de qualquer profissional, a importância de ter conexões, né? E o artigo que o Agostini aqui conseguiu publicar recentemente, né? Traz um problema que não é recente, né? Esse equilíbrio de receita e custos na área da saúde é algo que se discute e que se busca alternativas já há um longo tempo, né? Só que cada vez mais complexo esse equilíbrio econômico-financeiro dos hospitais. Então, o que a gente vê pela Planisa, Agostini e eu, né, temos a oportunidade de andar pelo país todo, praticamente, todas as regiões, né, é um diagnóstico muito semelhante. É lógico que aqui, como o Agostini colocou, né, você vê uma concentração de hospitais aqui em Goiânia, né, uma concentração de hospitais muito especializados, mas de modo geral, há muita dificuldade dos hospitais, aqui nós estamos falando de hospitais privados, né? Com relação à sua manutenção da sua própria operação. Quando a gente está falando de manutenção da própria operação, estamos falando assim de ponto de equilíbrio praticamente, sabe? De eu gerar a receita que cubra meus custos, né? Mas a gente sabe, aí complementando, que qualquer organização, não só um hospital, seja ele público ou privado, ele precisa ter sobra de recursos para manutenção, para que possa retornar aquela sobra para os seus investidores, para os seus próprios sócios, para que ele possa investir em novos equipamentos, porque os equipamentos eles têm uma vida. Então, eu investir num equipamento de ressonância magnética agora, esse equipamento ele tem uma vida. Vai durar 5 anos. Então, eu preciso ter uma reserva que me dê condições de reinvestir num novo equipamento daqui em 5 anos. Então, essa capacidade de gerar retorno sobre investimento é essencial. E o que a gente vê hoje, de modo geral, salvo algumas exceções, é essa dificuldade de gerar resultado positivo. Quanto mais resultado que seja suficiente para a cobertura, né, do próprio custo do capital investido, para que gere retorno, para que consiga remunerar os sócios, no caso de um hospital privado, com fins lucrativos, né? Então, esse é uma questão que sempre vem à tona, mas com a publicação do artigo do Agostini, mostra muito essa questão da dificuldade cada vez maior, eu diria, no âmbito nacional, e Goiânia, né, não é diferente disso, né? Então, um pouco dessa situação aqui para a gente começar aqui nosso bate-papo, né? Uhum. Não, vocês trouxeram recentemente, eu ouvi muito aquela frase, né? Aquele dito popular que fala assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu absorvi isso e me tornei um conselheiro.
Estou cobrando por isso. Né? Mas é uma posição muito difícil, principalmente nesse mercado, né? Que a gente vive, toda essa situação que vocês já citaram, e já estamos aí, né, Agostinho, careca de saber, o que vem acontecendo. Mas aí, numa dessas empresas, né, que eu atuo lá como conselheiro, como está dando opinião, trazendo um pouco dessa minha experiência, dessa minha jornada, para ver de que forma eu possa contribuir, ele esteve, né, não precisa citar quem, nem como, e com quem foi o relacionamento, mas a essência do problema é a pressão para ceder numa negociação de preço, onde que se ele cedesse, em muito pouco tempo, ele estaria de portas fechadas. Então, é uma relação muito complicada. Nesse evento da ANAP, né, teve oportunidade lá, o Tiago, foi uma das... Algumas pessoas trouxeram o tema, mas o Tiago trouxe com mais popularidade a questão dos modelos de remuneração. Né? É o FIFA Service. Então, hoje trabalha com pacote, mas ele quer trabalhar com... Quer dizer, não tem um aprofundamento do que realmente precisa ser feito para se fazer uma proposta ou uma contraproposta numa relação ganha-ganha. Então, o sentimento que passa é que quando as pessoas sentam na mesa, é uma relação ganha-perde ou perde-ganha. Isso. Você não tem ali, poxa, pessoal, vamos lá. A gente entende que uma operadora precisa ter os seus resultados, ter os seus rendimentos, né? É um negócio também, que é um agente pagador, então ele tem que tomar o cuidado, senão daqui a pouco ele quebra porque está pagando mais do que deveria pagar. E, por sua vez, a unidade que está prestando serviço. Então, é uma relação muito complicada. Difícil. Né? E mais uma coisa que eu venho assim batendo firme, que é o que eu trago, né? Na minha experiência, que se você é pipoqueiro, se você, seja lá o que for, você trabalha no tripé. Pessoas, processo, tecnologia. Eu não consigo fugir de ter uma outra interpretação. Algumas pessoas já falam de tecnologia, mudam um pouquinho, mas eu acho que o básico é esse. Então, o que a gente tem que procurar fazer, o que eu tenho procurado conversar, né, e vamos chamar assim de aconselhar essas pessoas, é que foquem de forma bem efetiva nisso, que é onde que também tem uma contribuição muito grande para esse custo alto. Se você não tem bons processos, impacta no custo. Se você não tem boas pessoas, impacta. Se você não sabe escolher a melhor tecnologia para aplicar, quando eu falo tecnologia, não é de RP só, não é só fazer aquela gestão, não. Tem várias tecnologias que surgiram com a questão da tecnologia de inovação, a gente pode botar alguns anos atrás, mas está cada vez mais forte com a inteligência artificial. Então, tem muita ferramenta onde que você pode aplicar aquilo no seu negócio e fazer com que ele, pelo menos, minimize a sua situação e também lhe dê um pouco mais de condição de sentar numa mesa de negociação. Eu recentemente, né, com meus 60 e poucos anos, fui fazer o meu mestrado. Eu já falei isso algumas vezes. Quem está aí assistindo vai dizer, pô, vai ele de novo com essa história. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque foi feito um trabalho no mestrado, eu ia falar sobre segurança, experiência do paciente, eu falei sobre a questão de tecnologia e inovação. Né? E na pesquisa, nas entrevistas que eu fiz com o CEO, seja de health tech, seja de hospital, foi identificado um problema muito sério que eu vejo, que os maiores problemas existentes na gestão da saúde são os executivos, infelizmente. Por diversos fatores. Não investe em si, não tem um investimento numa equipe preparada para dar o suporte necessário. Aí, quando tem uma apresentação de uma tecnologia que vai contribuir para os resultados dele, surgem diversos medos, vamos dizer assim, até por conta de que, com essa questão da tecnologia de inovação, muita gente colocou o produto no mercado, tiveram várias startups aí, então, realmente, às vezes é um pouco complicado decidir. Mas ele tem que se preparar para tomar a decisão. E quando ele não precisa se aprofundar naquilo, mas ele tem que, pelo menos, preparar e ter boas pessoas para dar aquela assessoria. Isso me ajudou a fazer um bom trabalho no mestrado. Eu cheguei a essa conclusão, isso me levou a escrever um artigo, publiquei o artigo e recentemente fez parte de um capítulo de um livro que eu escrevi junto com o pessoal aí
para falar um pouco da questão da saúde. Então, eu trazendo essa questão, acho que é importante, a gente está sempre trazendo essas discussões, porque é fato, cara. Eu vou no evento como a gente teve lá na ANAP, tu fica assim, pô, bicho, de novo, será que as pessoas não se movimentam? Pô, já falou lá que é a melhor forma de... Tudo bem, evoluiu. A gente não pode dizer que as coisas não evoluíram. Evoluíram, teve um processo de evolução. Mas quantas e quantas vezes, Marcelo e Agostinho, vocês bateram lá naquela tecla, que você olha para um hospital e diz, meu amigo... Como é que acontece isso? Por que estão apresentando a conta dessa forma? Por que eu não fiz esse tipo de análise? Então, eu estou fazendo essa interrupção do que vocês falaram aí para ratificar essa preocupação, essa situação que você trouxe aí da questão dos hospitais. Mas existe muita coisa que é dever de casa. Dever de casa. Fundamental. O Renato, o Marcelo também, todos que estão nos ouvindo aqui, sabe o que a gente... E aí eu concordo totalmente com você. E o Marcelo também, com certeza, vai colocar na sequência. Essa desconfiança mútua... A gente sente essa desconfiança mútua quando a gente senta para negociar com o agente pagador e o agente que é o prestador de serviço. Você comentou isso. E o que a gente tem certeza, nesse tanto lugar que a gente anda, né, nesse Brasil do meu Deus, e fora do Brasil também, mas vamos ficar aqui no nosso Brasil, e aí concordo com esse pilar que você colocou, de tecnologia, pessoas e processos. E eu queria colocar aí uma coisa, acrescentar, somar, que está ligado no processo, que é a questão do dado, né? Do dado, da informação. Os hospitais têm muito pouca... Eu não quero generalizar, mas na maioria dos casos, né, Marcelo? A gente vê muita questão de falta de uma consciência de que aquele dado possa virar uma informação. As coisas são muito fragmentadas. Isso está muito claro. E aí vem esse possível medo, né? A gente precisa se preparar para ter informação, para ter dado, que possa ser transformado em informação com tecnologia, juntar tudo isso, e pessoas capacitadas, juntando tudo que você colocou. Para mim, esses são os pilares que vão nos ajudar a ter uma saúde um pouco melhor. População envelhecendo, Renato, né? Eu brinco normalmente nas palestras que a gente está, né, Marcelo, que as pessoas com mais de 60 anos, não é o meu caso, acho que você também. Um por aí, mais. Nós somos os culpados do custo da saúde. Né? Todo mundo falando, o pessoal com mais de 60... E a curva crescente. A curva crescente. Eu falei, então, mas o Brasil daqui a um tempo vai ter mais gente acima de 50 anos do que gente abaixo de 18 anos. Está claro, até 2030, dados também do que foi colocado nessa própria reunião da ANAP e em outros lugares. Mas a desconfiança, que é um problema sério nessa negociação, está nisso. A falta dessa capacitação de pessoas, dados e processos. Eu vejo isso como os pilares a serem atacados para que a gente possa ter, daqui a algum tempo, porque a saúde vai todo mundo ter que mexer com isso. A gente não quer, né, Renato? Não quer. A gente não quer ir parar no hospital. Mas a tendência é essa. A minha primeira experiência de paciente foi agora, em janeiro. Primeira, depois de 66 anos, foi quando eu fui colocado resistente. Eu nunca tinha ficado internado. A gente acha que nunca vai ser necessário. Mas a gente é um paciente. Todos nós seremos pacientes, né, Marcelo? Sim. Mas eu vejo essas questões importantes, você colocou muito bem. Completar o Agostinho, assim, o diagnóstico, todos nós já temos há anos, né? O que falta, na verdade, assim, são iniciativas, né? Então, por exemplo, um centro cirúrgico que faz tudo, ele faz tudo mais ou menos. Então, assim, um centro cirúrgico que faz todo tipo de cirurgia, ele tem muita dificuldade de se organizar, porque ele tem diferentes equipamentos, ele tem um conjunto de médicos, cirurgias das mais particulares e complexidades. Então, assim, o que a gente coloca, né? Bom, eu preciso ter iniciativas para poder escolher o que eu quero fazer. Então, assim, a gente já sabe que um hospital geral que faz tudo, normalmente ele faz tudo mais ou menos como eu falei. E, portanto, ao fazer mais ou menos as coisas, e pegando o exemplo do centro cirúrgico, tudo que ele está fazendo lá custa mais
do que um outro hospital que fez escolhas. Um hospital que faz cirurgia de vesícula 300 vezes por mês faz melhor do que um outro que faz 2, 3 vezes por mês. Essas questões são fundamentais porque num sistema privado, onde a gente tem, sempre falam, né? 47, 50, 53 milhões de pessoas. Se você observar no gráfico, esse número não muda muito. Mudou agora nos últimos anos, muito justificado com planos de saúde mais econômicos. Então, 53 milhões. Significa que a receita que a gente tem é aquela. Que todo mundo aí vai brigar por essa receita. Então, eu dificilmente vou conseguir, mesmo que eu consiga melhorar essa relação, etc., etc., gerar uma receita muito superior do que eu tenho hoje, fazendo com o jeito que eu estou fazendo. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar muito olhando para a minha organização. Eu preciso olhar para dentro, né? Para dentro. Eu preciso ser mais eficiente. Eu preciso ser mais eficiente no centro cirúrgico, eu preciso ser mais eficiente na internação, eu preciso fazer escolhas para selecionar quem quer trabalhar comigo, qual é o corpo clínico que efetivamente me abraça dentro da minha instituição, quem que efetivamente traz resultado para a minha organização. Quais são as especialidades que geram bons resultados, quais especialidades que não geram. Eu preciso ter, como o Agostinho colocou, informação para escolher o que eu quero fazer. E o que é mais difícil, o que eu não quero, ou o que eu não vou fazer, os trade-offs, né? Mas eu vejo que, assim, esse diagnóstico, ele existe, nós sabemos que nós somos ineficientes, nós sabemos que 1/3 do que a gente faz é desperdício, mas a gente continua fazendo assim, né? Salvo algumas iniciativas. E aí a conta não fecha mesmo. E a gente fica imaginando que isso tem que ser na responsabilidade da operadora. A gente sempre fica assim, a operadora paga mal, a operadora... Ok, há problemas aí, mas se a gente olhar para o sistema como um todo, de modo geral, as operadoras não estão satisfeitas, os prestadores não estão satisfeitos, os pacientes não estão satisfeitos. Então, assim, se ninguém está insatisfeito, tem alguma coisa aí que tem um problema, né? Como o domínio da operação, no caso do hospital, está com ele, a operadora não está com ele precisa fazer essa lição de casa, ele precisa criar uma gestão estratégica que defina para onde nós vamos e para onde nós não vamos. Qual é o nosso propósito, né? E o que os dados da minha instituição estão me sugerindo. Olha, talvez eu não vou fazer mais essa especialidade, mas eu vou ter que fazer essa daqui, porque é nessa que eu estou vendo que tem ganhos. E aí eu me especializo, eu faço mais, meu centro cirúrgico vai ser mais eficiente, eu vou ter médicos mais próximos da minha operação e eu vou conseguir até evoluir para um pagamento por performance em algum momento. Então, assim, concluindo aqui essa parte, no diagnóstico ele existe, mas a gente às vezes fica falando assim, é culpa da operadora. E a operadora fala, é culpa do hospital. E até quando a gente vai ficar... E todos nós estamos morrendo abraçadinhos juntos, né? Então, mas, como eu disse, o diagnóstico ele está aí. Agora, o que eu vejo assim, vamos fazer, vamos aprender, ou vamos errar, mas vamos tentar fazer um modo diferente, buscando alternativas que possam me tirar dessa situação que há anos, né? Nós poderíamos estar conversando aqui há 6 anos, 10 anos atrás, com um diagnóstico muito parecido. Entendeu? Eu vou trazer aqui... Parecidíssimo. Você falou 10 anos, né? Eu vou trazer aqui... Eu tive a felicidade, cara, eu digo isso com muita tranquilidade, felicidade de ter passado por, acho que quase todos os negócios, vamos chamar assim, atendimento médico de emergência, home care, hospital de pequena e média complexidade, rede de ambulatório, operadora de plano de saúde. Então, eu consegui ter... E a vivência no hospital público, através de gestão para organização social.
Vou trazer um tempo mais atrás, lá atrás. Em 2004, mais ou menos 2005, eu estava dirigindo o hospital na Bahia, um hospital privado. Eu tinha uma participação no hospital, pequena, mas tinha. E a gente nós discutimos esse negócio. Como é que a gente otimiza? Lá tinha neonatologia, pediatria, tinha, né, várias especialidades cirúrgicas. E o que nós tínhamos, que eu não sei como é que está, mas acho que acontece muito hoje. A ociosidade no centro cirúrgico. Ociosidade. Dentro de sala. É sabe gritante. O que a gente fez, cara? Porque hoje, lá no Japão, Aqui não as acontece. pessoas, eles querem o primeiro horário. Né? Você vai ali, é briga pela sala, é briga para. Aí você tem ali a parte da manhã com uma sobrecarga, né? De fazer, aí você deixa de fazer alguns procedimentos, porque você acaba não encaixando a agenda, já é perda. E aí, logo em seguida, você tem praticamente o dia inteiro com as eletivas não agendadas, você acaba inserindo as questões de emergência, dependendo do perfil do hospital, e vai. E agora tem uma outra coisa que a gente fez na época, nós estamos falando há 22 anos atrás, cara. Nós botamos cirurgia noturna. Pois é. Então, entendeu? Algumas eletivas noturnas. Porque eu tinha que ter o plantonista, eu tinha que ter lá a equipe para dar assistência no hospital. Disponível. Então você acabava ali, tudo bem, você tinha que ter as equipes mais especializadas, de enfermeiro, de centro cirúrgico, mas isso foi equacionado numa composição de custo, onde que nós conseguimos fazer valores diferenciados para a operadora e a gente conseguiu fazer essa administração. É lógico que isso não é fácil. Você envolve nutrição, você envolve diversos... Você mobiliza toda a unidade hospitalar para aquilo. Mas você tem um ganho muito grande, porque se você tiver um volume também naquela situação, você consegue diluir os seus custos fixos, exato, que é o isso que tem um mesmo. peso muito grande, 70%. entendeu? E o teu variável ali entra, então aumenta o teu resultado. Né? A operadora, beleza, eu consegui encontrar uma redução daquilo que é feito num outro hospital, o mesmo procedimento vai custar X, porque ele está jogando ali todo um custo fixo e outros ali naquela situação. Vai ter... Cara, isso deu certo por um bom tempo. Há 22 anos atrás. Foi 2004, Renato, 2005. 2004, 22 anos atrás. O Marcelo sempre coloca isso, a história de absorver o custo fixo. Conforme o hospital, 60%, 65%, 70% de todo o custo é fixo. Quer dizer o seguinte, se tiver um paciente ou não, ele custa 70% do que custa o todo. Nos centros cirúrgicos, que sem medo de errar, é o primeiro ou segundo centro de custo, ou departamento, vamos chamar assim, centro de custo, mais custoso ou mais oneroso, é o segundo, terceiro, né? Entre os top 2, 3, é o centro cirúrgico. A gente tem um banco de dados gigantesco, Renato, que a gente construiu durante todos esses anos e tal, e olhando, por exemplo, para o centro cirúrgico, você constata facilmente que a média de ocupação dos blocos cirúrgicos ou das salas cirúrgicas é de 45%, 50%, 55%, não mais. Isso aí já é um número excelente, hein? Então, mas em alguns lugares, alguns hospitais, até a gente entende que são menores, são hospitais mais clínicos e tal, mas essa é uma média de, 400, 500 unidades que a gente tem, que a gente constata uma média, talvez abaixo de 40 e pouco. É muito pouco, por conta do que você colocou, né? Não quer usar o centro cirúrgico e tal. Só esse movimento, talvez de melhorar algum percentual, né, Marcelo? Isso já vai gerar um ganho, né, uma possibilidade de equilíbrio bem mais legal, bem mais com assertividade, podendo pelo menos me tirar do campo do prejuízo e levar isso para um equilíbrio, sabe, Renato? Há 22 anos atrás. Hoje o discurso, Marcelo. O discurso não mudou muito, né? Porque também nós temos assim uma descontinuidade, né? Sim. É muito comum no nosso trabalho mesmo, a gente inicia um projeto, o projeto evolui muito rapidamente, entrega bons resultados, aí em algum momento muda a equipe do hospital, muda o diretor, e aí aquele trabalho morre
e fica. Aí depois de alguns anos volta de novo um projeto. Então, assim, essa questão da descontinuidade nas instituições, de um modo geral, é um fator agravante, porque as equipes mudam e quando elas mudam também tudo aquilo que foi... A coisa não é consolidada. Não é consolidada, ela não foi assimilada na cultura da organização, sabe? Então o executivo sai e junto com ele sai também esses bons projetos. E aí volta muitas vezes a estaca zero e essa descontinuidade, que é muito comum no serviço público também, né? É muito ruim para a saúde. Então essas discussões que a gente tem, muitas vezes elas não geram bons resultados porque elas são exatamente disso, né? Você tem um eterno ciclo de novos projetos que não tem continuidade, né? E o Agostini falou do exemplo do centro cirúrgico, mas se a gente pensar que tudo aquilo que a gente realiza na saúde, e aqui pensando na linha dos prestadores, né? 1/3 é desperdício, né? Aqui fazendo É verdade. É muito dinheiro. Então a gente tem desperdício de processos, a gente tem desperdício de ociosidade. Uma ociosidade numa sala de centro cirúrgico é um prejuízo enorme. Uma unidade de internação, você pega hoje uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal, tem UTI pediátrica hoje de 40% de ocupação. O UTI neonatal um dia está 90%, outro dia está 30%. Então, assim, Eu vivenciei isso no hospital público. Não sei se vocês chegaram a atuar na época, foi em Feira de Santana, no hospital lá, no hospital pediátrico. Primeiro tem a dificuldade que ter pediatra, né? Na região? Na região, eu estou falando isso lá em 2010, era difícil, a gente teve que buscar neonatologista, anestesista, porque não são anões, né? São crianças diferentes. Então, o nível de complexidade. Sim, neonatologista, cara, as medições, como ele mensura a medicação, é muito complexo. Então, você vê que você falou que muda a gestão, muda tudo. Perde muitas vezes, coisas, perde aquele... Não, o grande esforço que se faz, né, Marcelo, para tentar fazer um projeto, e anda 1, 2, 3 anos, e a maturidade para essas coisas, né, Marcelo? Marcelo fala isso. É difícil você chegar num ponto de maturidade que você vai alcançar algum nível de equilíbrio. Demora anos, às vezes, né? De novo, citando a ANAP aqui, que tem de Goiás, mas a ANAP Pro, que teve vários em São Paulo, esse aqui foi o primeiro fora do estado, fora de São Paulo, lá foram 3. Falando especificamente de custo, mostra isso, quer dizer, às vezes demora anos para chegar a ter resultados adequados. E a gente tem a descontinuidade. Vamos lembrar que, por exemplo, as questões... Hoje a gente estava falando, ou essa semana a gente estava falando, aí na ANAP, você citou o modelo de remuneração, né? Como remuneram essas coisas, né? Mas, e hoje em dia tem vários modelos, né? Tem o Fee for Service, que é o que se usa muito, que é a conta aberta, né? A conta aberta. Mas agora, as questões dos pacotes, né, Marcelo? Que é o que está um pouco mais em voga. Todo mundo quer empacotar, mas eu volto na questão do dado, né? Se eu não tenho dado, às vezes eu faço um pacote e a gente brinca que não é um pacote, é um embrulho. E isso é um problemaço, cara. Um problemaço. Tem um cliente que eu tenho comentado isso. Você tem algumas questões de pacote, e aí? Como é que você chegou a esse número? Como é que você fechou isso? E às vezes você fica amarrado num contrato, como uma das palestrantes lá do corporativo estava falando. O que não está escrito, você assume, não foi isso? Sim. Até comentou? Sim. Então você está assumindo, porque não está lá no contrato, você está assumindo uma caixinha, não, falaram também, caixinha um de Kinder surpresa. Ovo. O Kinder Ovo. Não, eu brinco. Essa história do Kinder Ovo, se você faz um pacote... Primeiro, você não tem informação adequada, e a gente sabe que informação adequada, ainda mais na saúde... Gente, vocês conhecem área que tem mais dado do que a saúde? É muito dado. Só que aquilo, às vezes, é desagregado, formado de maneira inadequada e tal, e utilizam isso para tomar a decisão. Inclusive, formar o tal do pacote,
né? E aí eu brinco que não é um pacote. É um embrulho. Ou um Kinder Ovo com uma surpresa ruim dentro, que é prejuízo. E às vezes a pessoa fala assim, não, é só produzir mais, que eu vou ter mais resultado. Vai aumentar mais ainda o seu prejuízo. O buraco vai aumentar, né, Marcelo? Então é uma brincadeira que a gente faz, mas às vezes isso entra na cabeça das pessoas, para que isso tome muito cuidado com isso, né? Você sabe que eu sou fã, né, do trabalho que vocês fazem. Eu vou fazer um comentário, mas antes eu vou trazer uma lembrança aqui. E acho que não tem problema nenhum a gente estar falando sobre isso. Como é que encontramos a questão da gestão das unidades de saúde aqui no Estado, que não tinha noção nenhuma de custo. Hoje evoluiu muito. Nós estamos falando aí de 12 para cá, são... já tem, sei lá, foi de 20, 12, 13 até agora. Então, esses anos todos você vê, evoluiu muito. 15 anos, mas não 15 tinha. anos. E eu acredito que ainda tem muito que evoluir. Mas aí eu vou voltar ao que eu queria falar, que você também falou, é uma questão de dados. Para se tomar de decisão, onde você falou que faz hérnia, né? Faz cirurgia de hérnia, você faz muito ali. Cara, tem informação. Sim, tem informação. Você tem fontes onde você pode, se você não tem internet, você pode buscar informação, como vocês disponibilizam as informações para que se possa tomar uma decisão acertada, para fechar alguns procedimentos que você faz, algum tipo de cirurgia que você faz, porque você sabe que aquilo ali não é o seu negócio. E aí, quando você fala dados de informação, é a questão da região, a questão epidemiológica. Exato. Né? Você está falando, a gente fala que vai ter menos a faixa etária de até 18 anos vai ser menor, vai aumentar a faixa maior. Esse é um dado para você começar, se você não começar, mas começar a planejar como é que vai ser o seu negócio daqui a algum tempo. Como é que eu vou investir muito na minha pediatria? Bom, dados estatísticos estão me dizendo, não, tá bom, eu não vou deixar de fazer os investimentos necessários, mas eu vou dar um foco maior no grupo dos idosos que estão vindo por aí. As doenças mais Cara, crônicas. você tem, e aí vai ao encontro do que eu te falei. Que vem da tomada de decisão. Exato. Você tem lá, né, a pirâmide estratégico, tático, operacional. Isso. E os caras que têm que estar, pelo amor de Deus, me perdoem se eu estiver falando demais, mas eu estou falando isso em alguns fatos e dados apurados. Né? Não, ninguém se sinta aqui ofendido com isso, não. Mas em vez de estar ali em cima no estratégico, está preocupado no tático, ou está indo lá no operacional, e lá acima que você devia estar pensando, planejando, fazendo, você não faz. Eu estou errado, gente. Não, isso. Você então me corrija, cara. Aí você pega, você pega as estatísticas da ANAP, nível mundial, você vê a quantidade, o dinheiro que é jogado fora com desperdício. O Renato, o Marcelo levantou, ele tem mais na cabeça esses dados, mas usando até o que eu aprendo com o Marcelo, né? Eu brinco que é meia hora de companhia do Marcelo e 2 horas de cultura. Mas isso está muito claro. O nível de desperdício que se tem, isso estatisticamente levantado, Marcelo. Sim. 25%, 30% de tudo que se faz. Gente, é muita grana o que nós estamos falando, hein? 25%, 30% do que se faz mas é jogado fora. Um valor absoluto aí, mais ou menos. Hoje está em torno de quanto esse valor em dinheiro? Eu não sei se Quantos a gente consegue milhões? estabelecer isso. Não, em bilhões mesmo. Bilhões, cara. Se você pegar todo o gasto da saúde, eu não vou saber precisar aqui, mas o gasto da saúde no Brasil, ou per capita, mas enfim, que é muito dinheiro, você coloca aí que seja 20% de tudo que se gasta, e são bilhões e bilhões. Chega, desculpa, mas Dói. chega a doer. É um soco no estômago, eu costumo brincar. E aí, Renato, outro dia me perguntaram assim, se você tivesse uma bala de prata, onde você atirava? Né? E a gente comentou esses dias também. A saúde básica, ou a primária, né, deveria resolver muita coisa, né, Marcelo? Que não resolve, Renato. Em alguns lugares melhores, outros piores, mas no geral não resolve bem e estoura onde? Estoura nos hospitais. Né? Estoura nos hospitais. Tem até um índice que chama ICSAP, né, Marcelo? Sim. Que demonstra exatamente isso. O paciente que acabou chegando no hospital, Renato, e não precisaria chegar, porque a saúde primária, e aí eu estou falando de uma vertical de municípios, por exemplo,
não atendeu aquele paciente quando precisava atender, e R$1, que podia ser o custo, vira 10 no hospital. Isso é uma coisa que os gestores municipais, estaduais, têm que perseguir, porque se gasta muito dinheiro com isso, também na saúde primária, mas quando vai para cima, para a emergencialização, para os hospitais, ainda também tem muito desperdício. Então, tem muita possibilidade de melhoria lá, Marcelo. É o problema da interoperabilidade também, que se fala há muito tempo e até hoje ainda não conseguiu equacionar isso, né? Então, essa fragmentação da saúde é um dos problemas desse desperdício. A pessoa faz consultas repetitivas e não se sabe, o médico que está recebendo o paciente aqui não sabe o que ele fez antes, né? Porque não tem uma conexão com a clínica ou com a UBS ou com o hospital que atendeu aquele paciente. Então isso gera repetições de consultas, de exames, e isso gera esse desperdício que a gente está falando. Mas você vê, né? A gente está aqui, a proposta não era essa. Mas a gente acaba entrando. E a gente acaba entrando. Você vê o tempo que a gente está aqui falando que não acaba. Mas para a gente partir para o nosso tema principal, que é falar um pouco de vocês, eu vou trazer uma questão aqui, que é onde eu me envolvi. Eu estou comprometido, que eu tenho uma admiração muito grande. É um profissional, um médico na área da saúde, um cara que já esteve à frente da ANAP, já está hoje na frente da federação, que é o Dr. Francisco Balestrin, que idealizou o SEBEX, que implantou o SEBEX em 2015, mais ou menos por aí. Eu estou no SEBEX desde 2017, que eu estou, 18, e eu assumi agora, em dezembro, a presidência. Então, e a gente tem uma proposta, trouxemos um grupo fortíssimo, que a gente chama de conselheiro, que são pessoas que estão em posições de destaque no mercado, né, aqui de Goiás, e que a nossa ideia é que esse grupo contribua cada vez mais para a evolução da gestão da saúde. É essa a ideia. Não é para concorrer com nenhum MB, não é para concorrer com nenhuma instituição, nada disso. São pessoas que se propõem a contribuir, devolver para a comunidade aquilo que eles também absorveram ao longo do tempo. E aí eu trago um dos programas que o SEBEX tem, que é o SEBEX do Futuro. Né? São até 39 pessoas, executivos com até 39 anos que fazem parte desse projeto. E agora tem o SEBEX+, acho que é esse o nome, que são aqueles que são a nossa faixa. Então, qual é a proposta que tem inteligente? São pessoas que já são executivos, que é fortalecer essas pessoas que são jovens, até 39 anos são jovens, para estar cada vez mais forte e influenciar de forma positiva o mercado. E tem esse outro que, poxa, são de reciclar, de ter network, de compartilhar experiências e também gerar sinergia para melhorar a qualidade. Então, são projetos muito interessantes. Então, é o que a gente também, de uma forma muito, vamos dizer assim, humilde, mas também a gente tentar fortalecer todo esse projeto aqui no nosso estado, que é um estado grande. É um estado que tem muita riqueza, né? Tem riqueza de estrutura, de tudo, tem riqueza de pessoas, tem a riqueza econômica e financeira também. Né? Então é isso. Mas mudando um pouquinho, por que vocês querem fazer um comentário com relação a isso que eu estou falando? O Renato, essa capacitação, você falou do Balestrinho, também antigo, conhecido, a palavra antigo, velho, eu tenho medo de usar velho e antigo, porque hoje em dia esse negócio de velho e antigo já, né? Agora tem até uma sigla que se fala para os velhos aí e para os antigos. Mas o Balestrinho é um cara que a gente admira muito, né, Marcelo? Sim. Uma grande ligação com o nosso fundador, o professor Afonso Matos. E é um cara muito... A gente tem em alto nível, todo mundo, né, gente? Agora, a capacitação dos jovens. E a gente conversa muito por aí. A gente também é um pouco conselheiro das coisas, né, Renato? A gente também. O Marcelo é um pouquinho mais novo, mas é pouquinho só. Né? Pouquinho. Tá bom? Mas a gente fala muito disso aí. Agora, acho que da nossa parte, ou da minha parte, o que eu puder contribuir e com o que eu já aprendi, o que eu agradeço, inclusive, é onde eu estou, né? Fazer parte da Planisa, que me levou para um estágio
um estágio de maturidade na minha vida que eu não imaginava, e eu tenho que agradecer. Se eu puder retornar algo para a sociedade, porque isso é uma coisa para a sociedade. Nós estamos falando de saúde, que não é um ou outro, somos todos que estamos envolvidos. Então, eu me sinto muito à vontade e impelido assim, para fazer esse tipo de coisa, via SEBEX, via alguma instituição. Não, e SEBEX, a gente já faz. Seja muito bem-vindo. Então, e a gente já faz isso de alguma forma. E por que não continuar? Eu acho que isso é importante, cara, muito importante. E essa iniciativa do SEBEX eu acho extraordinária, só para falar pouco do SEBEX. Eu tive a felicidade, assim, né, recentemente, eu participei do processo seletivo, sabe? De entrevistar alguns candidatos. E você vê, eu não tive a oportunidade de ir na formatura do anterior, nem na chegada dos novos, mas eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, ver a riqueza de pessoas que tem disponível no mercado, e essas pessoas serem lapidadas, eu acho que vai contribuir muito aí para o sucesso, as coisas que precisam ter. Eu não sou pessimista, sabe? Não sou. Eu sou o cara que eu acho que a gente tem que sempre acreditar que as coisas vão melhorar. Sim, e eu sim. procuro fazer a minha contribuição, como o próprio também já falei aqui, a questão do simpósio Nacional de Gestão Público-Privada. Isso nasceu o quê? A necessidade de aproximar a academia da gestão. A gente já foi para o 6º, vai para o 7º, e as discussões são essas. Né? Como é que a gente trabalha a gestão e traz pessoas sempre brilhantes para estar ali compartilhando. Mas é isso. Marcelo, quer falar alguma coisa sobre isso? Podemos seguir para... Só ia complementar que essa parte da capacitação, de certa maneira, assim, o que eu vejo, né? A gente tem agora todos nós somos inundados diariamente por tecnologia, né? A IA, por exemplo, cada vez mais. Então, por exemplo, essa questão que a gente vê do centro cirúrgico, cancelamento de cirurgia, será que a gente não consegue entender as causas raízes de tudo isso que gera essa baixa ocupação do centro cirúrgico, seja por cancelamento do paciente, por cancelamento que o médico realizou, se é um dia da semana, se é à noite, se é de manhã, para que um modelo preditivo possa nos ajudar os hospitais a melhorar e otimizar esses recursos. Eu vi um exemplo no serviço de imagem em São Paulo, que ele conseguiu correlacionar quando chove em São Paulo, tem mais acidente de moto, que gera mais tomografia de crânio. Entendeu? A relação. Como? Com dado. Então a gente precisa usar o dado para... Mas não adianta só olhar o dado. É com esse dado então, você toma mas a decisão. aí, né? o que ele faz? Quando chove em São Paulo, ele já tem um alerta para o serviço de tomografia que ele tem na cidade inteira, inclusive para médico que dá o laudo à distância. Né? Então, assim, ele está usando o dado para tornar mais eficiente, para responder ao paciente que precisa de um laudo rápido num traumatismo de crânio, por exemplo, para salvar vidas. Usando a mesma coisa serve para o caso que a gente está falando de um centro cirúrgico. Quais são as causas? Será que eu entendi por que eu tenho atraso de cancelamento de cirurgia no hospital? O quanto que isso impacta e o que eu preciso fazer dentro da minha instituição para resolver isso por meio das informações? Um sistema um tipo machine learning, né, que aprende e me dá respostas que eu talvez não esteja enxergando naquele fluxo de operação. E aí, voltando para a capacitação, o que eu vejo? E aí, talvez eu tenha um pouco de preocupação, porque eu vejo hoje essa geração, e talvez uma geração muito apegada à IA. Então, o próprio médico, o médico hoje não prescreve mais. O médico hoje, quando ele vai... O que o médico antes fazia? Ele prescrevia, escrevia e aprendia. Nós não aprendemos assim? Fazendo, errando, fazendo de novo. Hoje não tem mais isso.
Hoje, você coloca na IA, a IA faz. Os laudos já estão prontos. Você dá uma revisada, corrige lá alguma coisa. Você vai fazer uma receita para o paciente, já está pronto. Você dá uma... Então, assim, eu tenho uma preocupação grande com isso, porque me parece, que eu estou falando do médico, mas isso serve para todos nós, que nós estamos gerando equipes muito apegadas à IA. Então, nós não estamos mais escrevendo, nós não estamos mais prescrevendo, nós não estamos mais lendo, nós estamos baseando em resumos, em leituras rápidas e sempre com suporte que uma tecnologia vai resolver isso. Então, isso, no meu ponto de vista, influencia muito na capacitação. Sim. Você vê um aluno do ensino médio, ele faz trabalho hoje usando IA. Total. O que nós fazíamos antes, né? Era e esse modo antigo, não que ele... Mas ele fazia com que a gente aprendesse a escrever. Hoje o aluno não escreve mais, né? Antigamente, você tem razão, Marcelo. Isso me assusta, isso influencia muito a capacitação. Antes você tinha eu posso estar errado no que eu estou falando, né? Mas você tinha uma atividade que era exclusivamente presencial. Hoje, dependendo da universidade, você tem 300 alunos numa sala de aula fazendo um ensino à distância. Não vamos entrar nesse assunto porque não é o objetivo, mas tá tendo pensando com relação a isso. Mas eu vejo com um pouco de preocupação essa questão da capacitação. E uma vez que eu não tenho profissionais amplamente capacitados, eu vou consumir mais exames, mais antibióticos desnecessários, mais medicamentos, mais equipamentos. Então, assim, eu acho que e aí finalizando, essa questão da capacitação, ela é essencial para que a gente possa ter bons profissionais que, inclusive, influencie de forma determinante essa questão do desperdício que a gente tem hoje. Então, esse ponto ele é central e determinante para que a gente possa resolver esses pontos que a gente fala tanto de desperdício, né? Uhum. Então, a formação, como que eu vou efetivamente resolver essas questões? Eu vejo, eu não me sinto apto de aprofundar, mas eu vejo isso pela Ana, vocês sabem, minha esposa está à frente na academia, à frente de todos esses processos, coordenando eles têm a meta, né, a missão e a visão de ser serem as melhores do país em medicina, e eu acho que vão chegar lá, não só quando tem a questão financeira para bancar. Perfeito. E ele acaba reunindo profissionais capacitados, habilitados para estar conduzindo esse processo. Mas essas coisas todas têm sido discutidas, viu, Marcelo? A questão de como a educação vem sendo tratada ao longo desse ponto. Você haja visto aí o que aconteceu, né, na MED, existem uma opção de erros de interpretação. Eu também não me sinto apto de entrar nessa discussão, mas certamente houve falhas nas avaliações, enfim. Mas estão atentos. Mas eu acho que também foi bom, porque fez com que as universidades se movimentassem para fazer os ajustes necessários que precisam ser feitos. Perfeito. Então, o que me deixa um pouco mais tranquilo é que eu vejo que existe movimento para melhorar isso. Espero que a coisa caminhe. Também. Mas nós não estamos aqui para falar dessas coisas. Só está faltando aqui um uísque, um vinho, ou uma cerveja, para a gente poder estar aqui batendo o nosso pau para saber quem é. As pessoas sabem qual é o seu nome, Agostinho? Então, ou Agostinho é um apelido de Augusto? Alguns Então, você sabe que eu tenho amigos que, por brincadeira, me chamam de Augusto. Mas não, meu nome, por incrível que pareça, é Eduardo Luiz. Agostinho é o sobrenome. Mas como eu fui, até falando um pouquinho de uma coisa mais pessoal, né?
como eu Mas aqui a proposta é essa, viu? Não, é porque a gente caiu nessa Só história. tem que tomar cuidado se você não tem alguma história aí que possa... Não tenho, não. É tudo tranquilo. Não, a minha formação... Da onde saiu essa história, né? Todo mundo me conhece por Agostini, mas meu primeiro nome é Eduardo Luiz, né? Meu pai chamava João Luiz, então ele colocou o Luiz também no meu nome. Agostini é sobrenome de família. Mas quando eu entrei numa empresa de consultoria, na Price, trabalhei alguns anos na Price, e tinha vários Eduardo, né? Ou Eduardos lá. E a gente lá adota um nome de guerra, que eles chamam. E o meu nome de guerra, quando eu tinha 18, 19 anos, quando eu entrei na Price, ficou o sobrenome, Agostini. E de lá para cá, já vai um tempinho. Pula essa parte, pode... Já vai um tempinho, ficou Agostini. Então, todo mundo me conheceu por Agostini. Mas o meu nome de batismo é Eduardo Luiz Agostini. Nasci lá na Moca, em São Paulo. E militei muito tempo em auditoria, como eu te falei, na Price, não na área de saúde. Estou na área de saúde há 20 anos, né? Há quase 15 já na Planisa. Quase 15, passa o tempo muito rápido, né? E com o maior orgulho, mas a minha formação eu sou contador, né? Economista. É contador de história também. Conto muita história. Acho que conto uma história. Conto bem história. Contador, economista. Fiz aí uma pós agora fora do país, em Lisboa, que eu achei muito legal. Uma pós na área de saúde, na área de resultados de saúde, achei muito legal, porque conhecer também como funciona lá fora, né? E eu posso garantir para vocês que mesmo olhando... Quando a gente conhece o que acontece lá fora, né, Marcelo? Marcelo também teve a oportunidade de ter algumas questões internacionais com a Planisa, em Portugal, na África, né, Marcelo? Angola. Em Angola, Renato, coisas de Angola. A Planisa já militou em Angola. Mas quando a gente olha, inclusive, por exemplo, o mercado europeu e outros mercados, a gente entende que o Brasil... A gente tem coisas a também oferecer de conhecimento, né? Isso aqui é 200 milhões de habitantes, é muita coisa, né? E a gente faz... O SUS aqui é uma coisa a se relevar, a se merecer. Não, vamos voltar para trás. O que você gosta de comer? Cara, eu sou um... Rapaz, e agora, até aguei agora aqui, né? Fritou, melhorou, né? Fritou. Tem uma coisa que eu brinco, né? O Marcelo é um cara muito saudável, corre, anda de bicicleta, né? Come muita comida japonesa e tal. E eu digo que fritou, melhorou, né? Só que isso não faz muito bem. Mas eu sou um italiano e como um bom italiano eu gosto de um vinho e de uma massa. Mangia che ti fa bene. Né? Minha família sempre foi muito de fazer lasanha. A minha família teve pizzaria em São Paulo, na Moca, né? Os pais do meu pai tiveram pizzaria e eu fico nessa pegada aí. Né? Agora, gosto da culinária. Goiás se come muito bem, né? Mas eu sou... Não me ofereça, não. O que? O piqui? Não, eu acho que o piqui fica muito presente, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma incursão, né, Marcelo? Numa panelinha. Fomos comer uma panelinha. Que muito bom. Tinha quase tudo muito lá bom, dentro. cara. Mas, tinha quase de tudo lá. Né? Em alguns lugares chamam de mexidão, sem querer fazer comparação. Tem um negócio batizado aqui, que é o pit dog, né? Pit dog. Não, aqui tem coisas... o que é? Pamonha. Pamonha é muito bom. Pamonha aqui é um negócio... Não, Goiânia você Goiânia, come muito mais? bem. Empadão goiano, não é isso? Empadão goiano. É fantástico. E com fartura, né? Eu sou bom prato. Eu sou bom. Eu não estou negando nada, não. O que mais do Agostini? Cara, abra o coração. O Agostini é esse cara que povo, gosta... Peraí, o povo quer saber. O povo quer saber? É melhor não saber, meu povo. O Agostini é um cara que gosta, primeiro, de poder estar com os amigos e conversar. Você sabe disso, né? Gente, eu devo até hoje, e é o que eu vou confessar para vocês, uma garrafa de vinho para Renato. Aí, tá vendo? Essa é a dívida. Uma garrafa de vinho para Renato, que a gente, quando a gente se conheceu aqui, em algum momento eu estava indo viajar de férias, eu ia para Paris, e o Renato também, por coincidência. E a gente combinou de tomar um vinho ali embaixo da Torre Eiffel. Eu fui, só que eu fiquei do outro lado. Ele ficou na perna norte, lá no Trocadeiro, e eu fiquei na sul. E aí eu devo isso com ele até hoje. Mas a gente já teve
rodadas de vinho juntos, né? Mas a gente faz questão de Não, mostrar mas que tem que isso... Não, eu ainda estou devendo. Faz questão de mostrar isso, até para mostrar a relação tão amiga e tão afetiva que a gente tem de muito tempo. Mas você sabe o que aconteceu, cara? Foi naquela mesma época. Mas, não sei se foi em Veneza. Acho que foi em Veneza. Porque essa viagem eu fiz com o meu cunhado e minha irmã. E aí ele tem foto. Ele tem uma foto. Eu comendo, não esqueci o nome do negócio. Mas é um doce que é todo assim de morango, com calda. E eu pedi aquele doce. E só tinha um. Eita. E ele tinha, quando ele voltou, só tinha um. E eu tava comendo. E comi tudo. E não dei nem um pedacinho para ele. Ele ficou bravo. Rapaz, ele toda vez ele me disse: Ele você te vai deve ter o que ir doce lá. lá pra Eu vou trazer o ter doce. que ir lá. E você, não, isso. nós vamos ter que ir lá e junto. Ele vai comer o doce. Tá E vendo? aí? E eu não vou poder comer. Mas estou esperando, a gente devo tem que ir no lá. nego, Então pago eu tenho quando que ir puder. lá, vamos combinar para ir junto, para você lá me pagar o Vamos, vinho vamos. e eu pagar o doce dele. Vamos. Marcelo, além de Diga. andar de bicicleta, De vez em me quando. fala um pouco de você. Você não falou da sua história de família, mas vamos lá. Eu comecei na saúde na área da radiologia, né? Então eu fiquei tem 35 anos atrás, comecei na imagem, fiquei na imagem por 10 anos, trabalhando no setor de imagem, de vários hospitais. E durante esse período eu fiz a faculdade de administração, né? Fiz uma faculdade antes da faculdade da FATEC, né? Que é na área de engenharia, e fiz administração, e foi na administração que eu avancei. Quando eu fiz a pós na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo, eu conheci a Planisa, isso há mais de 20 anos atrás. Conheci a Planisa porque os professores da área de custos e finanças, eles eram da Planisa, né? Que era o próprio professor Afonso, Eduardo na época, o Ricardo. E aí conectei com eles e fui para a Planisa. E lá estou, né? E durante todos esses anos aí, conduzimos já centenas de projetos, né? Tanto no país, todos os cantos do país, todos os cantos de verdade, né? E fora, como o Agostinho colocou. Então, a grande vantagem de um trabalho como o da Planisa é que você tem a oportunidade de vivenciar diferentes instituições toda semana, né? Ou todo mês. Culturas diferentes, né? Culturas, lideranças, com cada uma com objetivos seus diferentes. estilos, Você vai num hospital aqui, por exemplo, como o Hugo, que é gerido pelo Einstein, né? É um objetivo diferente do Einstein que está lá em São Paulo, né? Então, lá tem resultado, fatura. O Einstein, aqui não, aqui é um hospital orçado, né? Então, são instituições diferentes, em locais diferentes, com pessoas diferentes. Então, isso é um aprendizado para todos nós, né? Então, a gente mais aprende do que ensina. E depois de tantos anos, a gente vivenciou tantas situações e tantas realidades diferentes que a gente vai se moldando a tudo isso também. A gente acaba sendo forjado por tudo aquilo que a gente vê, né, durante todos esses anos, sempre trabalhando já há 35 anos na área da saúde. E como é que é essa vida de viajante? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Você sempre sacrifica a família, né? Porque agora menos, mas boa parte da minha vida na Planisa saía na segunda e voltava na sexta-feira, né? O Agostinho viaja também, toda semana até hoje, né? Quase toda semana até hoje. Isso sempre sacrifica a família. Então a desvantagem é que a minha filha, que tem 19 anos aqui, a infância dela era sábado e domingo. Segunda eu já estava viajando para algum canto, voltando na sexta, sábado e domingo, né? Então esse é um ponto da desvantagem. A vantagem é que você tem essa oportunidade. Se você trabalha num local, né? Ou mesmo que você mude, né? Você teve uma experiência durante uma trajetória de 4, 5 lugares, sei lá, dependendo às vezes até menos, né? Tem profissionais que estão num hospital há 40, 50 anos, né? Então é aquele mundo que ele conhece, né? Nada contra isso.
A nossa é que a gente tem a oportunidade de... E a Planisa tem um diferencial aí que eu sempre falo, que ela não é aquela empresa que chega e fica, ó, faz assim. A gente pega para fazer mesmo, sabe? A gente muitas vezes põe a mão na massa, faz acontecer, porque ainda hoje, 2026, muitos hospitais, se você não pegar na mão e fizer junto, não sai do outro lado. Então a gente aprendeu que tem que ser assim. Então nós fazemos acontecer de verdade. Então, ao fazer isso, você não é só aquela consultoria que fica no sobrevoo, sabe? Olha, precisa aqui não, aqui... Você acaba vivenciando a empresa quase como se você fosse um colaborador dela, né? Eu estava até hoje numa das reuniões que tive, estava conversando sobre o papel do consultor e do conselheiro. O consultor, né? Ele vai ali, dá o negócio, fala assim, tá aqui, pronto, tchau. Quem está envolvido no conselho? Está envolvido no negócio. A fala dele, seguir ou não o que falou, essa discussão é diferente. Você está envolvido, você está comprometido com todo o processo. Isso, as organizações precisavam enxergar mais isso, sabe? E até para a questão de diluição de custos. Às vezes não é importante você ter um executivo pagando ali 40 horas semanais, pagando tudo, e você pode ter isso diluído de alguma forma, tendo cabeças para estar ali contribuindo, porque o negócio ele acontece com as pessoas no dia a dia. Agora, o toque, a estratégia, vocês veem? Eu acho que a grande sacada de um conselho é esse. Eu acho que a questão do conselho é fundamental. E as pequenas e médias, você falou que a empresa, para ter um conselho consultivo, por exemplo, isso tem que ter um recurso, né? Mas e as pequenas e médias precisam disso, né? E hoje tem essas alternativas aí de conselhos on demand, tipo assim, né? Por demanda, mas que são importantes para atender pequenos e médios, né? A gente tenho visto muito essas iniciativas de congregar várias pessoas com experiência para poder ser conselheiros e estar à disposição. Eu acho que é um caminho muito, muito importante. Isso é bom para quem aposentou, viu? Então. Olha a dica aí. É a dica. Não, a gente vem... Não, mas eu fiz o curso de conselheiro também do IBGC. IBGC é bom, uns anos... Acho que foi 2022, se eu não me engano. Exatamente porque eu entendo que uma empresa, seja ela grande ou média, ela precisa ter uma diversidade, sabe? Ela precisa de ouvir pessoas de fora, com conhecimento, com experiência, para ajudar a pensar no futuro, né? E a decisão é de quem está lá no negócio. A decisão... Mas olha, é assim. Mas às vezes eu estou no negócio e não consigo enxergar. E aí esses profissionais experientes... Essa oxigenação. Oxigena a organização. A palavra é essa, oxigena a organização. Então eu vejo com muito bons olhos a questão do conselho. Fica a dica aí, como você colocou. Fica a dica, né? Fica a dica. É natural. As empresas maduras têm conselho. Tem. Hoje já se considera isso. Agora você falou um negócio aí, porque as pequenas, as médias, não sei o quê, isso também está mudando. Porque você não precisa, sabe? Dependendo do que você vai disponibilizar, dependendo da situação que você esteja, dependendo do profissional que você faz o contato, você pode ter isso num custo não tão quanto as pessoas imaginam. Sim. Não, lógico. E vou trazer uma pessoa aqui para ficar dizendo o que eu tenho que fazer. Conselho é bom. Não, mas eu acho que o conselho está muito na linha da estratégia, né? É estratégia. É o que eu falei. O cara está ali, em vez de estar lá na estratégia, ele está no tático e no operacional. Às vezes, um cara que chega para fazer um comentário, às vezes, mas vamos sair daqui. Isso. Gerentinho, diretor, toma conta desse... Vamos lá para cima discutir o teu negócio. Isso. Né? Vamos discutir todas essas questões. Vamos participar de uma Pro, né? Sim. Vamos participar, porque ali você pega insights, cara. Eu acho que essa é a palavra, insight. Eu fico assim, às vezes eu fico na frente, porque eu gosto de estar ali. Você deve ter observado. Eu vou lá para trás. E aí você observa os comportamentos, como é que as pessoas estão discutindo, qual o momento que ela está fazendo uma foto. Isso o que é?
né? Vocês estão ali compartilhando conhecimento. Rapaz, a gente está, olha... Já estourou. Estourou nosso prazo, a gente vai falando. Papo bom. Vocês não falaram, acho que a gente vai ter que fazer um outro. Porque vocês se seguraram aí de falar de vocês. Esse aí, eu falei da bicicleta, ele fugiu. Mas ele gosta da bicicleta. Falou da viagem. Ele gosta da bicicleta, eu gosto do avião. O ano passado... Ele gosta de ver quem vai sentar. O ano passado eu tive... Eu recebi um relatório... A diferença, né? Vai muito veloz. Eu na bicicletinha lá, ele no mais avião, veloz do que a bicicleta. Renato, você vê como que... O ano passado eu fiz só em uma companhia aérea... O ano passado, em uma companhia aérea, 82 trechos. Se vai juntar as 3 nacionais, deve ter dado mais de 100 trechos. Cara, tu precisa fazer uma viagem, me arruma umas milhagens dessas. Pois é, tem muita milhagem. Dizem que eu sou... Ultimamente eu olho muito... Eu estou quase sendo... conselheiro de milhagem, Marcelo. Tem companhia aérea que vai buscar ele em casa já. Muito bem, gente. Eu vou agradecer vocês no final, mas eu queria deixar ali a mensagem final de vocês, olhando ali para quem está assistindo. Sim. Imaginem aí, tá, sua filha, seu esposo, seu colega de trabalho, seu cliente, todos estão ali. Sim. Esperando o que vocês vão estar deixando de mensagem final. Vai lá, Agostinho. Bom, gente, olhando aqui para esta câmera, que eu já sei que ela está pegando a gente aqui, olha, pessoalmente, né, vamos falar um pouquinho do pessoal, eu sou um cara extremamente feliz e realizado com o que eu faço, né? Renato, eu vou dizer para você que talvez quando eu falei para você que eu era... eu fui na Price, né, e a gente quando a gente entra, chama de pica-pau, né? A gente fica perturbando a pessoa assim. Mas eu não ia imaginar, e mesmo quando eu entrei para a área de saúde, que eu ia ter essa possibilidade de estar aqui falando efetivamente com tanta gente que vê aqui o teu podcast e dando alguma contribuição. Isso é uma realização, né, pessoal. Muito legal. Apesar do sofrimento da família, de a gente viajar e tal, mas isso é um pouco do nosso... essa é a minha missão, digamos assim. Né? Então, pessoalmente eu fico... Tem essas questões, mas eu sou um cara muito... Eu me sinto muito feliz com tudo que eu faço. Eu sei que minha família entende isso e me apoia. Também, se não me apoiasse, eu não conseguiria fazer o que eu faço. Então, eu tenho um agradecimento especial, com certeza, para a família. Com certeza. E, profissionalmente, ou para quem nos assiste da questão na saúde, a gente fala muito de custo... Eu tenho certeza, Renato, certeza, e falo isso para vocês aqui de frente. Dá para fazer melhor, né? Com o recurso que se tem. Porque tem muito desperdício e tal, então é fundamental. E outra coisa é capacitação, Renato. Capacitação, conversar com a gente que talvez é um pouco mais velho, trocar informação. Tentem se capacitar o máximo possível, porque a capacitação... O conhecimento ninguém vai te tirar, como todo mundo diz, né? Isso é uma baita ferramenta para a vida toda. Então é isso, queria te agradecer, Renato. Né? Sempre bom estar com você e estamos sempre à disposição aqui para um papo pessoal, profissional, pessoal, misturado, é isso tudo. Obrigado. Na próxima vez traz uma garrafa de vinho. Tá bom. Boa. Acho que agradecer a quem está nos assistindo até agora, né? Resistiu aí bravamente, né, até esse momento. Eu acho que todos nós da área da saúde tem o desafio, e nós da Planisa ainda, um desafio ainda maior, que é gerar acesso, né? Todos nós vemos na televisão as dificuldades que ainda existem, né? Às vezes filas, que a gente vê fila de cirurgia, fila para ser atendido numa especialidade médica, fila para um paciente que está precisando fazer um tratamento oncológico. Então, quando a gente vê isso, a gente precisa gerar acesso. Para gerar acesso com as condições que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que no curto prazo, dificilmente a gente vai ter novas receitas, novo dinheiro na área da saúde, né? Então é muito dependente de crescimento, tanto econômico na esfera pública, mas também econômico na esfera privada, para gerar mais beneficiários que são dependentes, que trabalham em empresas e assim vai.
Então a gente precisa ser mais eficiente. Quando a gente fala de eficiência, não estamos falando de hospitais somente, mas o sistema, do ecossistema como um todo, precisa ser mais eficiente para colocar todas essas pessoas que não têm acesso hoje ainda, apesar do sistema universal, enfim, mas com dificuldades de acesso, colocar para dentro, com qualidade e com o tempo o mais rápido possível para que ela possa... Porque um paciente oncológico, por exemplo, não pode esperar para fazer um tratamento, né? Então, o nosso trabalho da Planisa tem esse sentido, gerar resultado, gerar eficiência, mostrar números para que a gente consiga gerar um sistema mais equilibrado e que seja bom para todo mundo. A gente não está do lado do hospital, né? A gente está do lado do paciente, né? Porque todos nós, né, como foi colocado aqui no início, né? Se não formos, seremos pacientes em algum momento, né? Então, agradecer ao Renato, agradecer aqui o tempo que a gente passou junto e ficar aqui à disposição para um segundo, terceiro, quarto, quinto podcast, quando você assim quiser, né? Muito bem. Eu me sinto extremamente honrado de estar com vocês aqui. Esse é um privilégio. Tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar nesse bate-papo, estar compartilhando com vocês tudo isso. Isso é uma coisa que eu trago comigo, sabe? Eu consegui reunir essa riqueza, não financeira, mas uma riqueza de pessoas que estão sempre próximas. E quando eu falo, vamos aqui, essas pessoas estão sempre de pé e à ordem para estar caminhando comigo. Então, eu fico muito grato de vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Agostinho vai atrasar um compromisso que ele tinha, porque avançou o horário, você também. Enfim, mas é isso. Aqui é assim, é descontraído, é bacana, mas é de muito conteúdo. E o meu objetivo é sempre esse, de evoluir, de fazer as coisas acontecerem e de levar o conhecimento, fortalecer a questão da saúde, porque é uma forma de eu retribuir tudo que eu conquistei na minha vida, nessa minha jornada. E eu vou repetir também, estou repetidor, uma parábola, isso foi dito também num evento, mas aqui uma colega que participou de um podcast, ela falou da questão das estrelas ao mar. Vocês devem conhecer o menino na beira do mar, jogando estrelas ao mar, né? E aí um senhor, estou fazendo bem resumindo por questão de tempo, inclusive, olhou para ele e disse: meu filho, você está essa imensidão de areia aqui, cheia de estrela, você está aí jogando ao mar, você vai resolver o problema delas? Ele olhou assim, pegou mais uma. Jogou? Jogou lá no mar, falou assim: não vou resolver de todas, mas dessa eu resolvi. Então é isso, cara. A gente tem que estar pensando nisso. Jogar estrelas ao mar. Eu não vou mudar, não tenho o poder de mudar, mas se eu puder influenciar a uma ou duas pessoas para fazer com que a gente contribua para a mudança da saúde, muito bem, né, e melhorar as condições das pessoas, eu vou fazer. Então, quero fazer um agradecimento a Fábio, Alfa Filmes. Fábio é um companheiro, ele disponibiliza aqui esse estúdio, totalmente estruturado, uma pessoa que me acompanha. Eu trago aqui um exemplo, o Gurupi levou uma estrutura de equipamento, de pessoas, e nós fizemos a filmar, foram 3 dias de evento. Aqui também, na posse do Sebex, enfim, uma pessoa que tem toda a estrutura, competência, e uma pessoa extremamente fácil de lidar. Então, Alfa Filmes, tenham ele no caderninho de vocês, para quando precisar de qualquer coisa nesse segmento, faça contato. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês e até a próxima.